Então, quando a gente fala de transformação planetária, de consciência planetária, na verdade, a grande questão é o quanto, né, nós podemos suportar de dor, de sofrimento, de desespero, até o momento que coletivamente a gente reconheça o quanto é necessário, o quanto é positivo compartilharmos o que temos de bom, e quando todos entre todos estiverem compartilhando, não tudo que nós temos, mas compartilhando uma porcentagem do que nós temos com o restante do mundo, com o restante do planeta. Então, pessoas, vamos lá, né? Só para a gente não perder aqui o ciclo, né? Assim, o que acontece? O que ocorre com todos nós, né? Vou citar o seguinte: transformação planetária. Mas o que é, né, o que a gente pode entender como transformação planetária? Você já, por exemplo, viu alguém ajudar uma pessoa a atravessar a rua? E quando você viu isso, em algum momento você se imaginou fazendo a mesma coisa? Aí vamos lá, né? Vamos para um outro exemplo mais simples, né? Ou tão simples quanto, embora já exija um outro esforço. Você já viu alguém alimentando, né, animais de rua, os pets abandonados na rua? Já viu alguém dando comida para um cachorro, para um gato? Recolhendo algum animal de rua? Já viu? Tá. Você já viu alguém dando uma cesta básica para alguém? Lógico, a gente tem que aqui assumir que nesses três exemplos existem níveis, né? Porque ajudar alguém a atravessar a rua é algo que exige algum tempo, alguma habilidade de relacionamento mínima, mas exige, né? E disposição para isso, disposição física, né? Corpórea, física. E aí, ó, cara, é um nível bastante básico. Quando a gente fala de ajudar animais, né, animais de rua, pets, etc., a gente está falando do quê? Do ato de pôr a mão no bolso, destinar algum nível mínimo de recursos financeiros, mesmo que seja para comprar uma ração da mais baratinha que você encontrar, talvez arranjar enfim, um pote, ou improvisar um pote de plástico a partir de uma garrafa PET ou algo assim, e colocar água na rua, né? De preferência à sombra, mas isso vai requerer não só tempo, como vai requerer de você também alguma dedicação em termos de doação financeira, que não deixa de ser uma outra doação do seu tempo em outro nível. Para algumas pessoas, fazer isso nada mais é do que a satisfação, né? Porque para quem já fez isso em algum momento, ajudar alguém a atravessar a rua é muito bacana. É muito legal a sensação de gratidão de alguém por algo que você fez, que você produziu, que você, né, proporcionou. Sobretudo, né, se isso é algo gratuito, no sentido de que você investiu nisso
mas não houve um retorno. E aí, quando você ajuda os bichinhos de rua, quando você ajuda os pets, né, porventura, isso exige um esforço, que também não quer dizer que vai ser diário, né, sobretudo se você não é uma pessoa que vive e que ganha para isso, né. E de outra forma, também a gente pode dizer que, né, a maioria das pessoas, de fato, não vai conseguir fazer isso todos os dias. Mas se a gente conseguir fazer isso alguns dias e compartilhar esse movimento com outras pessoas, com certeza a gente consegue ajudar alguns bichinhos de rua, né? Ok. Mas para além, quando a gente vai ajudar pessoas e, sobretudo, doar alimento para pessoas, talvez doar cestas básicas, ou mesmo roupas, ou enfim, ou mesmo dar algum tipo de suporte. Isso exige tempo, isso exige dinheiro, exige dedicação, desapego, né, algum nível de desapego daquilo que materialmente você produz ou produziu na vida. Parando para pensar nisso, parando para observar o significado disso agora, né, do que é uma transformação planetária. É um movimento que possivelmente vai ocorrer numa margem de 10, 20, 30 anos, talvez mais. Oh, mas como assim? É o seguinte, uma transformação planetária, ela não pode ocorrer, ou dificilmente vai ocorrer, simplesmente por meio de uma geração, de uma lei, de um grupo. Porque é necessário que uma ideia, uma percepção, uma necessidade de um grupo vá se ampliando, né? E a gente pode dizer que é aquele efeito da espiral, né? E a espiral ela não só sobe, como ela também pode se ampliar, né? Como um redemoinho, que começa ali pequenininho e começa a abrir, né? Então, uma transformação planetária, ela acontece, ela ocorre a partir do momento que, gradualmente, um planeta passa por várias situações e várias pessoas dentro desse planeta, várias consciências, vão sendo afetadas por algum nível de situação. Então, assim, fazendo um paralelo aqui, né? Eu vou fazer um paralelo um pouco cruel. O que é o Apocalipse? Né? O que são os quatro cavaleiros do Apocalipse? A gente pode falar da guerra, a gente pode falar da guerra e da fome, a gente pode falar da guerra, da fome e da doença, e depois a gente pode falar da guerra, fome, doença e morte. Né? E o que isso significa? O que são os quatro cavaleiros? A gente também pode dizer que são quatro níveis de consciência. A primeira guerra que a gente trava, a primeira guerra que a gente acessa, é a guerra com a gente mesmo, com aquilo que está dentro de nós, com os nossos arquétipos. E aí o que acontece? Quando entre esses arquétipos a gente começa um deles, né, ou mais de um, começa a passar fome, aí vamos usar um aqui bem direto, né? Quando a criança interior passa a sentir fome, o que acontece com a criança interior? Ela começa a se voltar muito para doce. Ela começa, né, quando ela começa a ter uma sensação de que ela tem pouco prazer na vida, né? E o que a guerra traz? A guerra traz conflito e separatividade. Se traz separatividade, isso significa que eu tenho uma sensação, né, o arquétipo da criança interior tem uma sensação de perda, de distância, de morte, que é o que a guerra faz. E quando isso acontece, a criança interior vai buscar uma compensação. E muitas vezes essa compensação está no quê? Está na necessidade de comer mais.
E até aí, ok. Às vezes comer mais doce, às vezes comer mais salgadinho, às vezes mais videogame, às vezes mais isso, às vezes mais aquilo, às vezes mais sexo, né? Numa fuga desenfreada, às vezes mais internet, né? E aí o que que acontece com o arquétipo da criança interior depois da guerra? Quando ela entra nesse aspecto de que, por mais que eu consuma X, Y, eu continuo com fome. Mesmo quando há algo disponível, o arquétipo da criança interior pode continuar com fome, sobretudo quando há essa separação, esse afastamento, né? Esse não pertencimento. E aí essa fome, ela vai trazer, seja lá essa fome, seja lá do que for, né? Seja lá fome de prazer, de sexo, de drogas, de comida, de internet, de relacionamento, seja lá o que for, num dado momento, depois disso, depois da fome, o que que vem? A doença. Então, nós passamos a ficar doentes. E aí, quando a sociedade se torna uma sociedade doente, o que que a doença manifesta? O esgotamento dos nossos recursos internos e íntimos. E numa sociedade onde a maioria das pessoas estão doentes, é muito comum nós não termos o que trocar, nós não termos muito com o que comungar, nós não termos muito com o que interagirmos. E à medida que a gente vai ficando doente, a gente também vai se percebendo, né? É muito comum a gente também perceber que é um momento que ou a gente vai desapegar, ou é um momento que a gente vai se apegar ao pouco que a gente tem. E se a gente se desapegar, isso também não é uma certeza de que novas possibilidades vão surgir, mas isso nos dá alguma possibilidade de ir além e morrer. Da mesma maneira que se a gente se apegar ao pouco que a gente tem, isso nos dá a condição de nos reconhecermos em nosso egoísmo e por meio desse egoísmo, né, nos depararmos com tudo aquilo que a gente de alguma forma fugiu, de nos depararmos com tudo aquilo que de algum modo nós tentamos não enxergar ou não nos relacionarmos. E talvez por meio desse egoísmo a gente seja obrigado a passar por um processo de morte. Talvez a morte física, talvez não. Talvez sejam vários tipos de morte. E talvez só passando por esse processo de dor e sofrimento, a sociedade perceba que é necessário que a transformação seja a nível planetário. Então, quando a gente fala de transformação planetária, a gente precisa entender que isso passa pelos cavaleiros do Apocalipse, mas não necessariamente o apocalipse do planeta, mas o apocalipse de nós mesmos, da nossa relação com os nossos arquétipos, da nossa relação com a nossa consciência, da nossa relação com o nosso eu íntimo. E quando, individualmente, nós nos reconhecermos por meio da relação com estas sombras, com esses arquétipos do caos, aí sim nós chegaremos à condição de vivermos de forma mais inteira quem nós somos, até mesmo por meio da morte. Talvez não da nossa morte, mas de algum tipo de morte ao nosso redor. E desta forma, nós vamos nos relacionar
de forma mais significativa. E talvez depois de muitos momentos de dor, de desgosto e de sofrimento, até que a gente se desapegue disso tudo e passe a aceitar que as outras pessoas e os outros grupos coletivamente, e que as necessidades de todas as pessoas do planeta precisam ser consideradas. Pois as mesmas coisas que me atingem, as mesmas coisas que me afligem, as mesmas coisas que podem me trazer dor, desespero, sofrimento, também podem trazer dor, sofrimento, desespero e fome ao restante do planeta. E só quando a gente começar a entender, em termos planetários, que o que acontece, por exemplo, né, aquele velho dito, né, quando uma borboleta bate asas na Austrália, né, isso pode gerar um furacão em Nova York. Então, só quando a gente começar a entender que as nossas dores individuais, quando somadas com as dores individuais de outras pessoas, e quando as dores coletivas dos pequenos grupos somadas aos vários outros pequenos grupos, e quando a fome de vários grupos, a fome de vários arquétipos, a fome de vários níveis conscienciais, e também a fome emocional, trazer também, né, esse processo de doença e morte. E quando todos nós nos revelarmos doentes, talvez só por meio disso a gente consiga enxergar que a morte que a gente tanto teme, não é exatamente a morte física, mas é a morte das ilusões de que se eu for feliz, tá tudo bem. Se o meu grupo for feliz, se o meu grupo prevalecer, está tudo bem. Não, talvez não. Acredito que não. Então, quando a gente fala de transformação planetária, eu digo que, mesmo que algum grupo acredite que individualmente aquele determinado grupo poderia viver muito bem se todos os outros grupos deixassem de existir, né? Vamos dizer que todas as pessoas de um país vivessem muito bem a partir do momento que todas as outras fossem exterminadas. A gente pode partir do seguinte pressuposto: o que garante que as próximas 2 ou 3 gerações daquele grupo que sobreviveu, na terceira, quarta geração em diante, aquele mesmo grupo não vai eliminar os grupos anteriores. Então, quando a gente fala de transformação planetária, de consciência planetária, na verdade, a grande questão é o quanto, né, nós podemos suportar de dor, de sofrimento, de desespero, até o momento que coletivamente a gente reconheça o quanto é necessário, o quanto é positivo compartilharmos o que temos de bom, e quando todos entre todos estiverem compartilhando, não tudo que nós temos, mas compartilhando uma porcentagem do que nós temos com o restante do mundo, com o restante do planeta. E quando nós tivermos, talvez nas escolas, educação emocional, educação consciencial, a educação a respeito das nossas escolhas, das nossas partilhas, e da importância, né, quando tivermos aula de empatia, quando chegarmos neste nível, provavelmente teremos uma pequena transformação planetária que vai nos conduzir, de fato,
para uma conexão com a luz. Mas não é a luz, né, sei lá, do além, a luz da iluminação. Não, é a luz da consciência íntima interna que diz. É isso que vai fazer com que o planeta seja um lugar melhor. E se estamos vivendo aqui, se pretendemos continuar vivendo aqui, e se as pessoas aqui pretendem ser pessoas melhores, então nós precisamos aprender a compartilhar. Não necessariamente tudo que nós temos, mas compartilhar uma parte do que nós temos, de modo que as pessoas que não tenham passem a ter o mínimo e que a educação que essas pessoas possam receber faça com que elas não dependam disso, mas que elas recebam isso de uma forma altruísta e que desta forma e desta maneira elas possam também transmitir a outras pessoas que a partir do momento que há melhores condições para todos, todos podem evoluir. E não só recebendo, mas também trabalhando, também doando, também trocando e interagindo. E essa será a grande transformação planetária, possivelmente nesses próximos 20, 21 anos, com Plutão em Aquário, né? Entre outras coisas que virão, né? Urano em Gêmeos, enfim, depois em Câncer, enfim, e todos os demais movimentos, Netuno também, enfim, mas né, com algumas questões aí à frente. Vamos lá, gente, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite e luz.